Esse canal só fala do Gordon Ryan. Tá apaixonada, pelo Gordon? Por que você não muda o nome do canal para Gordon Ryan? Eu sei, galera. Eu sei que a gente tá aqui com uma sequência de Gordon Ryan, mas o homem tá falando. E eu não posso deixar vocês sem saber o que ele está falando. Principalmente após ele dizer que o André Galvão destruiu o seu próprio legado. Então fique aqui comigo para saber mais sobre isso. Não precisa hatear. Eu prometo que eu vou tentar ficar um tempinho sem falar do Gordon, tá? Eu prometo. Mas não antes de eu falar do que ele disse, alegando que o André Galvão destruiu seu próprio legado. Em uma recente entrevista para a Flow Grappling, que inclusive o Gordon falou o que ele achou desse pedido do Preguiça para mudar para a categoria dele, acima de 99 quilos, no ADCC em setembro. Se você não assistiu, assista porque eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar no final como sugestão. Ele falou que tenta enfrentar o Galvão desde 2016. E um dia, Angélica mandou mensagem para ele pelo Facebook, só que ele nunca tinha lutado o ADCC nem nada. E ela disse que se ele quisesse enfrentar o Galvão, deveria ganhar o absoluto. E aí, quando ele ganhou, ele foi com tudo para ter essa luta contra o André Galvão. Agora, o Galvão tem que realmente aparecer. Ele tá em uma situação difícil. Se ele aparecer, vai ser finalizado. Se ele não aparecer, todos vão achar que ele é um perdedor e tem medo. Só um adendo, galera. Tudo que eu tô falando aqui foi da entrevista do Gordon Ryan, hein? Ele que disse isso tudo, tá? E já aproveitando essa pausa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai, e faça parte dessa comunidade que fala de jiu-jitsu todos os dias. O Gordon disse que o André é um exemplo perfeito de como arruinar todo o seu legado de 30 anos em um período de 3 semanas. Cada decisão que ele toma torna-se cada vez pior. Você pensa que ele não poderia piorar depois que ele iniciou uma briga, tomou um tapa e depois recuou. Então ele sai e faz um pedido de desculpas meio idiota e usa isso para promover a sua venda da Atos Online. Toda vez que ele abre a boca, parece cada vez mais burro. Na opinião dele, foi um erro André Galvão querer voltar. Estava aposentado. Se mantivesse nisso, todo mundo iria respeitar. Mas agora, se ele não lutar, vão achar que ele é um frouxo. Galera, ele usou outra palavra, né? Mas a gente não vai falar ela aqui no canal e essa serve, tá? Serve. E se o Galvão não lutar porque se machucou ou algo assim, ele acha que as pessoas não vão acreditar nisso. Então vai ser difícil para ele. O Gordon disse que o problema dessas pessoas é que elas não sabem a hora de parar. Era para o Galvão ter parado 6 vezes campeão, o melhor da ADCC. Ele ferrou com tudo voltando. Na entrevista, o Gordon também falou do super fight do André Galvão contra o Felipe Preguiça no ADCC 2019, dizendo que foi basicamente como ele pensou que seria, mas que não esperava que o Preguiça se quebrasse mentalmente tão rápido e ficasse exausto como ficou. Provavelmente porque ele estava festejando em Mykonos, acho que é essa a pronúncia, umas 2 semanas antes de ir para o ADCC. Então provavelmente foi por grande parte disso, porque ele não é profissional. Ele disse que esperava que o Pena pegasse as costas dele, segurasse um pouco ali, ou então até finalizasse. O Galvão tem o bom sentido. Se ele sente que vai ganhar no jiu-jitsu, então ele vai no jiu-jitsu. Se o cara é melhor no jiu-jitsu, então ele vai para o wrestling e vice-versa. O que é uma tática bem inteligente da parte dele. Ele tem muita experiência com a regra e tem um físico muito bom. Mas ele não é impressionante em nenhum lugar, além do fato de ter um bom cardio. Ele continua. E é só isso. Ele tem uma qualidade no movimento muito boa. Ele movimenta bem o corpo. Ele pode se mover rapidamente para dentro, para fora, de um lado para o outro. Ele pode inverter. Ele pode fazer todas as coisas que você precisa. Mas tecnicamente, na posição em pé, ele não parece bem. Sua luta de mão não é boa. Seus botes são bons. Não são ótimos. Suas finalizações partindo do wrestling são terríveis. Basicamente nenhuma finalização de qualquer tipo. Sua guarda não é boa, passagem é abominável. Ele é medíocre em
todos os lugares. Além do fato dele ser tecnicamente bom e um físico intimidador para a maioria das pessoas. Mas é muito sobre isso. Mais uma vez, galera, isso tudo quem tá falando é o Gordon Ryan, hein? O Gordon disse que o ADCC é mais do que quem tem o melhor jiu-jitsu. Às vezes, o cara que tem o melhor jiu-jitsu não vence. Então, o Gordon acredita que na luta entre os dois, o Galvão não vai trocar jiu-jitsu com ele, porque se trocar, ele vai ser esmagado. Então, provavelmente, o Galvão vai tentar ficar o máximo em pé, dando uma ilusão de combate, tentando um single, um double, levando para o limite do tatame. Vai tentar se defender o máximo possível, deixando aos olhos dos juízes que o Gordon não está batendo nele em pé. Vai criar oportunidades de tentativas de quedas para pontuar aos olhos dos juízes, mesmo não tendo pontuação, buscando a decisão. O Gordon disse que se o Galvão aparecer para lutar, ele vai fazer uma propaganda pós-luta com 50% de desconto de mais uma derrota da Atos. Mas se ele não aparecer, sair no último instante, provavelmente o Bochecha ou outra pessoa entre em seu lugar. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. Ele acha que quem vai substituir é o Bochecha, porque eles não vão colocar uma pessoa que teve uma performance patética na última luta, que perdeu daquele jeito, voltar e fazer o Super Fight novamente. Ele tá se referindo, galera, ao Preguiça, viu? Então, ele acha que vai ser o Bochecha e o Galvão estará lá na torcida onde ele pertence. E finalizou a entrevista dizendo para o Galvão ficar em casa, fazer a sua aposentadoria em casa, fingir que nada aconteceu, ficar com a sua marca. Talvez assistir o Kainan ser finalizado no Rio Hulk de novo. É tudo que todo mundo precisa. É, galera, o Gordon não perde tempo em suas entrevistas. Ele promove mesmo a luta, né? Ele cutuca mesmo o Galvão. Já na entrevista do André Galvão, ele falou que está 100% comprometido. Vai estar lá com certeza e estará preparado. Não tem o mesmo gás de quando tinha 18 ou 20 e poucos anos. Ele vai fazer 40, mas ele é um cara que se adapta ao jogo, que se desenvolve e tem uma mente aberta para aprender. Então ele vai estar preparado, ele tem que estar preparado para um desafio. Na sua até então aposentadoria, ele disse que focou em seus atletas, em ser coach e teve resultados muito bons, tanto no Gi quanto no No-Gi. E realmente, galera, a Atos esse ano de 2021 mandou muito. Olha lá no Who's No. 1 Championship, eles praticamente levaram tudo. Não é à toa que eles estão em primeiro em vários rankings, né? Mas relaxa que a gente ainda vai falar sobre isso aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para você não perder. Ele falou que o Mo, que é o organizador da ADCC, deu um tempo para ele pensar se estaria dentro ou se estaria fora do ADCC 2022. Ele disse que pensou, rezou e que o número 7 é um número muito bom. É o número perfeito. E o tempo que o Mo deu para ele pensar, ele deu a resposta no último dia, porque ele realmente estava rezando. Ele estava passando por muita coisa em sua vida, então estava respirando um pouco. Mas que ele deu a resposta que estava dentro. Vai ser um ano especial e sim, ele vai estar lá. É, galera, esse é a ADCC em setembro. Promete! Agora, quem vai ganhar esse Super Fight? Vocês é que vão me dizer. Mas o Galvão já tá no gás se preparando. E sabemos que o seu gás e seu físico não podem e não devem ser menosprezados, não. Agora me conta aqui, quem vocês acham que leva essa luta? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses dois videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando o que o Gordon achou dessa mudança do Preguiça pedir para mudar para a categoria acima de 99 quilos do ADCC 2022. E o outro é falando sobre algumas possíveis substituições caso o André ou o Gordon não lute no ADCC em setembro. Então, se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, assista, porque eu recomendo.